O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a defender o fim da escala de trabalho 6x1, sem redução do salário. Ele acredita ser totalmente possível, mas que vai ser um debate longo até convencer políticos e empresários. Acompanhe na reportagem de Danúbia Braga. O ministro reforçou que vê a jornada 6x1 como muito cruel, sobretudo para as mulheres. Ele defende a redução da escala de trabalho, mas diz que para essa política engrenar, deve ser reduzido de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Ele, no entanto, diz que a decisão final será do Congresso Nacional. A mudança exige uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, instrumento legislativo mais complexo de ser aprovado, com necessidades de votos de 3/5 dos deputados e senadores em 2 votações em cada casa. O ministro afirmou que ainda não vê a possibilidade de que a jornada 6x1 acabe imediatamente, mas pede um olhar mais atencioso por parte dos empresários. Ele disse isso durante uma visita neste sábado à quinta-feira da reforma agrária do MST. Vamos ouvir os nossos comentaristas na manhã de hoje. Aqui conosco o Henrique Kriegner e também o Diogo da Luz. É uma proposta que ainda vai levar muitos debates, imagino eu, Diogo. Como convencer o setor privado, os empresários, né, da redução da jornada de trabalho, mas salário mantido igual? Pois é uma proposta que vai levar muito debate, muita discussão. Ela tem uma visão populista, pode-se dizer assim, mas na prática não é o que funciona, pelo menos olhando para o futuro. Porque cada ano que passa, menos pessoas estão atreladas à CLT e essas regras. É especialmente entre os jovens a preferência por um trabalho mais autônomo, mais livre, mais escolhido entre as partes, empregador e empregado, e aí não entra a CLT. Henrique, justamente nessa linha do da Luz, né, quando a Receita espera neste ano aqui, um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, né, 47 milhões de declarações necessárias, obrigatórias por imposto de renda, tirando, claro, as pessoas jurídicas, a gente observa que, então, há um desbalanceamento em relação às declarações. O governo deveria ou taxar a renda, hoje ele taxa a renda, ele taxa no cafezinho, no arroz, né? Evidentemente, a gente paga imposto em qualquer, daqui a pouco só falta respirar também, pagar o oxigênio. Mas, de qualquer forma, fica toda essa situação, né, é possível haver uma escala 6x1 no Brasil? É a retirada desse modelo? A produtividade brasileira é muito questionada hoje, países estão avançando. Na Alemanha, hoje, se questiona a produtividade alemã, que não consegue acompanhar a China e outros países. Imagine a nossa. Pois é, Marcelo, é interessante que o Brasil gosta muito de copiar políticas, especialmente na questão trabalhista, de países extremamente desenvolvidos que sentam aí em quantias muito maiores de reservas do que a nossa quantia aqui. Nós precisamos lembrar ainda que nós somos um país em desenvolvimento e não um país ainda plenamente desenvolvido, um país que tem profundas questões sociais e também de legislação também para serem adaptadas, atualizadas. A gente falava aqui em relação ao déficit dos Correios, ao problema, ao prejuízo, né? Não vamos chamar de déficit, vamos falar a verdade do que é o prejuízo que os Correios têm causado. 85% das agências de Correios no Brasil são deficitárias, ou seja, elas dão prejuízo mensalmente. Claro que o Correio serve e ajuda a garantir o acesso de toda a população, mas a gente tem uma questão que é repensar o modelo. Da mesma maneira na questão trabalhista. Será que tantos impostos, tantas limitações, tantas leis que engessam a maneira como a empresa pode contratar o funcionário, será que é isso que tem resolvido? Ou talvez flexibilizar essas medidas, salvaguardando os direitos, mas flexibilizando essas medidas para que o empresário tenha melhor condições de dialogar com o funcionário e o funcionário possa melhor pleitear condições de trabalho? Será que esse não é o caminho, considerando que o Diogo trouxe aqui inteligência artificial, tecnologia, século XXI, está na hora da gente atualizar a forma de se fazer a contratação no Brasil.